Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre as cautelas que as pessoas devem ter quando da aquisição de um imóvel. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Mariana de Campos Fattori, que é advogada e presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Bauru. Seja bem-vinda. Obrigada, professor César. Já agradeço em nome da OAB e da Comissão de Direito Imobiliário. Sem dúvida alguma, o tema da nossa discussão aqui hoje, do nosso debate, as informações que serão transmitidas aos nossos telespectadores são de suma importância. Quando nós falamos de imóveis, compra de imóveis, na verdade aquisição de imóveis, que é o tema do nosso debate aqui de hoje, da nossa conversa, na verdade as pessoas têm que tomar algumas cautelas. As pessoas devem, evidentemente, como se diz no linguajar comum aí, ficar espertas com algumas situações que envolvam os imóveis. Na realidade, a compra de um imóvel começa já com uma proposta de compra, o início de um negócio começa com essa proposta. E as pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso, né? O que é essa proposta de compra de um imóvel? Como é que isso funciona? Essa proposta de compra do imóvel, ela é feita pelo comprador ao vendedor, onde consta as características do imóvel, os dados, a metragem, o que possui o imóvel, quantos cômodos, o valor que ele gostaria para adquirir aquele imóvel e a forma que ele poderia pagar, inclusive o prazo. Tem um prazo de validade dessa proposta. O comprador pode fazer uma proposta de 30 dias para o vendedor responder para ele se aceita vender o imóvel naquelas condições e naquele prazo de pagamento também. O que nós temos aí na realidade quanto a essa proposta é como se fosse, falando aí para o nosso telespectador entender, é como se fosse o início aí da negociação, né? É como se fosse o começo da transação aí imobiliária. Sim, é o primeiro momento da negociação, é quando você conhece o imóvel e você passa a negociar com o proprietário de forma clara, por escrito, para também se resguardar o seu direito de compra do imóvel. Você falou agora há pouco, doutora Mariana, sobre a questão de prazo de validade dessa proposta, né? Quem é que estipula esse prazo de validade? Porque você faz uma proposta e às vezes a pessoa que está vendendo, vamos dizer assim, segura aquela proposta nas suas mãos, fala, eu vou ficar segurando aqui essa proposta para conseguir um comprador melhor do meu imóvel. E em contrapartida ali, quem está comprando o imóvel e fez a proposta não sabe qual decisão tomar, porque o vendedor não responde. E como é que fica essa estipulação de validade, de prazo de validade dessa proposta em relação à compra do imóvel? Justamente para proteger o comprador, para não ter esse mercado imobiliário mesmo da negociação, procurar alguém que dê mais, ficar nessa negociação, quem estabelece o prazo dessa proposta é o comprador. Ele que formula a proposta por escrito, encaminha o vendedor e pede um prazo de 10, 15 a 30 dias para o vendedor responder para ele se aceita ou não aquela proposta. Na realidade, aí nós verificamos, né, já desde a proposta, várias cautelas devem ser tomadas. E falando de uma forma objetiva, para esclarecimento do nosso telespectador, dos nossos telespectadores aí, né? Quais os cuidados que devem ser recomendados quando a pessoa adquire ou tenta adquirir ou faz uma proposta aí de compra de um imóvel? Fora já a cautela de você conhecer o imóvel que você está comprando, tanto como a estrutura, a vizinhança do imóvel, em relação à luz, como que a luz do dia é dentro do imóvel, se tem sol, se não bate sol, que são as cautelas, porque é o imóvel que você vai residir. Você tem uma série de documentação que você tem que fazer uma análise. Como primeiro, uma certidão de matrícula vintenária do imóvel, que é onde você vai verificar se não tem nenhuma penhora em cima desse imóvel, se não tem nenhuma coisa que impeça a venda daquele imóvel, se ele está livre e desembaraçado para a venda. Outra coisa sempre que é necessária, você também verificar se o proprietário não possui nenhum tipo de dívida, tanto de IPTU, dívida trabalhista, dívida em relação à Receita Federal. Todas essas certidões você tem que procurar obter antes da compra para você verificar se no futuro também não vai causar nenhum transtorno para você essa aquisição desse imóvel.
Porque, eventualmente, uma ação trabalhista pode prejudicar essa compra no futuro e você perdeu o dinheiro que você investiu. É uma situação que ocorre muito hoje em dia, é aquela questão de as pessoas acabam comprando, vamos dizer assim, adquirindo o imóvel na planta, né? A pessoa chega lá no stand de vendas de uma imobiliária, de um empreendedor aí, de uma construtora, e você não vê. Você quer comprar um apartamento e, na verdade, o que você vê ali é uma maquete, né? Você não vê o prédio construído. Se promete ali 17, 20 andares, 15 andares, 10 andares. Existe, na realidade, ali uma promessa de construção de um imóvel quando você compra o chamado imóvel na planta. Na verdade, você está comprando ali praticamente um documento porque você não está vendo o imóvel. E muitas pessoas acabam adquirindo imóvel dessa forma porque acham que é mais vantajoso. Mas, enfim, talvez essa situação de compra de... Talvez não, eu tenho certeza que essa situação de compra de um imóvel na planta, ela deve gerar muito mais... a pessoa tem que ter muito mais cuidado na compra do imóvel na planta, porque ele ainda não existe, do que na realidade um imóvel que você já vê, que você analisa, né? Então aí a questão dos cuidados a serem tomados em relação aos imóveis que são comprados na planta, como é que fica esses cuidados? O que a gente sempre fala é para tomar também um cuidado, porque às vezes a maquete que você vai ver, o stand de venda que tem aquele apartamento montado, você vai ver com móveis, decoração bonita, você se ilude e às vezes você não está comprando aquilo tudo. Então, a primeira ressalva é essa, sempre verificar se aquela montagem que estão te mostrando é o real apartamento, a área útil, a área comum, a área privada. Fora esses cuidados relativos ao imóvel, você também deve verificar a idoneidade da empresa que está te vendendo esse imóvel na planta. Procurar saber se ela possui algumas ações por não entrega da obra, se realmente ela costuma cumprir os prazos de entrega da obra, entrega todos os imóveis que vende na planta. Também continua todas as certidões valendo, você pedir certidões negativas da empresa, dos sócios, verificar junto ao INSS se não possui dívidas, verificar se tem aprovações daquela imóvel na planta, tanto na prefeitura, porque também uma eventual falta de hábito se você não consegue habitar aquele imóvel, porque tudo isso vai influenciar. Então, o que a gente sempre indica, que muita gente acredita que seja excesso de zelo, mas é muito necessário, às vezes é uma consulta a um advogado que vá fazer essa análise dessa documentação para você antes da aquisição do imóvel. Que muita gente pode achar oneroso pagar uma consulta ao advogado, mas é necessário, às vezes, para você resguardar o seu direito, porque você vai estar preservando e vendo se realmente aquela construtora ou mesmo um imóvel de particular não vai te causar nenhum transtorno no futuro. Na realidade, o que ocorre aí, se você não tiver esse discernimento para verificar ou ter os cuidados necessários ao imóvel, sai muito mais barato aí você contratar um advogado da sua confiança para fazer esse trabalho preventivo do que você ter que contratar um depois para você ingressar numa demanda judicial para obter um imóvel aí que foi prometido e que não te entregaram. Com certeza. Né? É muito mais complicado. Uma outra situação que nós vemos no dia a dia, e eu tenho certeza que o telespectador que nos assiste agora, muita gente, eu tenho certeza absoluta disso, já passou pela situação que eu vou descrever aqui. São os chamados contratos de gaveta, né? Bonito nome, contrato de gaveta. Como é que ocorre aí? Só exemplificando aí a situação, né? Uma pessoa adquire um imóvel de uma outra pessoa através de um contrato de gaveta. Um papel, se faz um papel, um contrato, não é uma escritura do imóvel, nada. Aí essa pessoa que adquiriu esse imóvel tem um contrato de gaveta, vende esse imóvel para outra pessoa. A venda deste imóvel para outra pessoa é feita através de um outro contrato de gaveta. Então, existe um primeiro contrato de gaveta entre o proprietário anterior com este que está vendendo para você e existe um contrato de gaveta desse que está vendendo para você em relação ao contrato com você. E depois você pega esse imóvel e vende para uma outra pessoa, você faz um outro contrato de gaveta. Ou seja, isso vira um círculo vicioso onde não se sabe mais quem vendeu para quem,
Você, às vezes, você tem a pessoa aí que morre nesse caminho, você tem a pessoa que some, você não acha mais quem é o proprietário muda de cidade e você, às vezes, está precisando aí, vamos dizer assim, de uma forma simples, documentar aquele imóvel. Ou seja, você está precisando aí da escritura daquele imóvel e você só tem um contrato de gaveta na sua mão. Então, é isso que eu gostaria de passar para os nossos telespectadores. Quais são os perigos inerentes à aquisição de um imóvel via contrato de gaveta? Professor César, o que eu falo do contrato de gaveta é que ele é extremamente perigoso. Por quê? Eu verifico muito no dia a dia essa existência do contrato de gaveta em imóveis financiados Minha Casa Minha Vida, imóveis de conjunto habitacional Coab, CDHU, que a pessoa não pode transferir o financiamento em razão dos benefícios que ela recebeu pela análise dela financeira, vende através de um contrato de gaveta, a pessoa vai pagando, quitando, só que depois não consegue regularizar a situação dela. Por quê? Porque aquele mutuário ou aquele proprietário que foi o primeiro a fazer o contrato, não se sabe hoje onde está. Não tem mais conhecimento, não sabe onde tem irmão, família, nem nada. Qual o perigo? O perigo é que ele nunca vai ser proprietário daquele imóvel. Se eventualmente amanhã ele falece e quer deixar a família amparada, não tem amparo algum, porque aquele imóvel não é dele. Não tem como ser registrado em nome dele. Por quê? Porque o imóvel tem um contrato, o primeiro contrato, em nome de outra pessoa. E aquele contrato de gaveta não é reconhecido, ele não tem um valor jurídico. Essa é a situação complexa, né? Porque a pessoa está ali morando no imóvel que ela comprou via contrato de gaveta. Algumas pessoas não têm instrução suficiente para entender que o fato dela estar morando ali não a torna proprietária do imóvel. É aquela situação onde você compra um imóvel via contrato de gaveta, você muda para esse imóvel com sua família, você fica ali com a sua esposa, com seus filhos, seja lá com quem for, e muita gente acha que essa situação ele já é dono do imóvel. Na realidade não é isso, né? Na realidade o que você tem ali é a posse de um imóvel. Como a doutora Mariana falou, você corre um sério risco, aliás, o risco é iminente, de você nunca chegar até a propriedade desse imóvel. E o que é pior, você mesmo às vezes quitando esse contrato, como dito aqui, você pode perder todo o seu dinheiro e ser até despejado daquele local. Perder o imóvel, porque acontece muito isso, é triste falar que é muito visto isso, a pessoa perdeu o imóvel porque ela não consegue regularizar um imóvel para o nome dela. Porque os agentes financeiros não aceitam esse contrato de gaveta. Fica a dica aí, antes de você adquirir um imóvel via contrato de gaveta, vá até onde, se for a Caixa Econômica, você vá até ela, se for questões aí ligadas ao programa Minha Casa Minha Vida, vá até um escritório que represente, se for CDHU, Coab, seja lá o que for, vá até esses órgãos aí, verifique a situação do que você está comprando via contrato de gaveta, para você, na verdade, não comprar gato por lebre, né? Sim, para verificar se existe alguma possibilidade de no futuro ele conseguir fazer essa transferência para o nome dele. Porque em muitos casos não ocorre isso e a pessoa fica desamparada e pagou meses, anos até daquele contrato. Então aí nós temos que evidentemente passar aí uma situação do contrato em si, né? Nós estamos falando da questão da aquisição de imóvel via contrato de gaveta, temos que elucidar aí a situação de qual é a melhor forma de se fazer um contrato. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho após o intervalo, não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje estamos discutindo aqui a questão inerente às cautelas que devem ser tomadas pelas pessoas quando da aquisição de um imóvel. Está debatendo o tema comigo a doutora Mariana de Campos Fattori, que é advogada e presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Bauru. No bloco passado, nós havíamos falado aí sobre a questão dos contratos de gaveta, debatemos os perigos
que trazem aí numa relação de compra e venda de imóvel esse chamado contrato de gaveta. E como eu ia dizendo, já que falamos do contrato de gaveta e muita gente usa contrato para fazer aí aquisição de imóveis, qual seria a melhor maneira aí de se fazer um contrato quando a pessoa busca a aquisição de um imóvel? Ou, na verdade, hoje se usa muito o contrato particular, por quê? Porque a escritura não é uma coisa muito barata de se fazer. Mas, então, caso não seja um financiamento onde já tem um contrato direto com o agente financeiro ou um contrato habitacional, indicamos sim um contrato particular, feito de forma clara, com 2 testemunhas, principalmente, reconhecido em cartório, todos, e de preferência registrado na matrícula do imóvel aquele compromisso de compra e venda, para que possa resguardar o seu direito de, quando quitado, registrar no imóvel a escritura. Tá aí uma outra situação, né? Porque as pessoas que adquirem o imóvel via contrato e não tomam essas cautelas que você acabou de dizer, na verdade o que ela tem é um simples contrato de gaveta de novo, né? Sim, mantém-se a história do contrato de gaveta. Você não registrando, você não tem a propriedade, no máximo que você tem é a posse, se você já está morando no imóvel, e você fica sempre correndo um risco de eventualmente esse imóvel não conseguir registrar no futuro. É uma outra situação. Foi dito aqui agora para você que registrar a questão do contrato na matrícula do imóvel. Essa é uma confusão que se faz muito, lavratura, escritura, matrícula, registro da matrícula. A pessoa, quando compra um imóvel, as pessoas mais simples, mais humildes, elas não entendem por que tem que ir lá no cartório de notas, se faz ali uma lavratura, depois tem que levar para um outro cartório, tem que fazer a questão do registro da matrícula no cartório de registro de imóveis. Isso, evidentemente, cria um custo muito grande para a pessoa que compra o imóvel e a pessoa, às vezes, ali financiou o imóvel e muitas vezes ela não tem condições de fazer essa documentação toda e a pessoa acaba optando pelo contrato de gaveta. Então nós temos aqui, eu diria que é a obrigação de passar para os nossos telespectadores essa questão da escritura, da matrícula, da averbação, da lavratura. O que acontece muito nesses contratos particulares de compromisso de compra e venda, que quando quitado, você teria que fazer uma escritura desse contrato para após registrar na matrícula. Essa escritura nada mais é que os termos do contrato, como foi realizada aquela venda e compra, o preço ajustado e as partes. Só que em cima dessa escritura gera um imposto que chama ITBI. Então é isso que às vezes as pessoas acham que fica muito caro, que onera demais e que acabam desistindo de fazer a escritura. Ao fazer a escritura, você vai ter o documento falando que você comprou realmente, você pagou o imposto de transmissão para você. Só que caso você não registre a verba isso na matrícula, falando que hoje o professor César é o proprietário e amanhã a Mariana passou a ser proprietária porque ela comprou, você continua na mesma história, você ainda não é proprietário, só é proprietário do imóvel quem registra na matrícula aquela escritura de compra e venda. Essa situação aí na verdade, a pessoa, quem adquire fica com essa dúvida. Mas a pessoa pega e sai com o documento do cartório de notas, né? Ela tem lá a escritura. Ela fala, nossa, agora eu tenho escritura, estou tranquilo. E não, às vezes não leva para se fazer o registro ali no cartório de registro, porque ela acredita que aquele documento do cartório de notas já encerrou o assunto. E não é assim. É muito comum, professor, é muito comum a pessoa fazer a escritura e, como já pagou todos os impostos, acredita que aquele é o documento final. E não é. A escritura ainda é uma etapa para você ter seu imóvel registrado em seu nome. Então, você tem que fazer a escritura, não tem como você registrar sem ter feito a escritura anteriormente. E pago o valor do ITBI, que é um imposto municipal. Outra situação que nós temos ainda. Questão de aquisição de imóvel parcelado. Várias pessoas no país, mas vamos nos focar aqui na cidade de Bauru. As pessoas adquirem muito imóvel parcelado. A pessoa parcela o imóvel, vai pagando as parcelas, vai pagando.
o que acontece? Algumas pessoas acabam quitando o imóvel, né? Parcelou o pagamento, pagou bonitinho, certinho o imóvel dentro das parcelas que foram contratadas, a pessoa quita e acredita o seguinte: quitei o imóvel, acabou, acabaram todos os meus problemas, eu não tenho que fazer mais nada, a pessoa não vai num cartório, muita gente faz isso, porque ela acredita o seguinte: bom, eu paguei, eu tenho aqui, vamos dizer, os boletos pagos aqui do parcelamento, está tudo bonitinho, agora o imóvel é meu e eu não preciso tomar mais nenhuma providência. Na verdade, não é assim que a realidade da questão do imóvel parcelado. Sim, é uma realidade que acontece muito das pessoas quitarem seus imóveis quando fazem esses financiamentos com proprietários particulares e não procurar para registro. Por quê? Por desconhecimento mesmo da necessidade do registro do imóvel em seu nome. E corre um grande risco desse proprietário amanhã ajuizar uma ação contra essa pessoa que comprou. Por quê? Porque ela não registrou o nome dela e às vezes acaba não dando importância para um IPTU, deixa eu dar uma atrasada, e o IPTU vai atrás de quem é o proprietário na matrícula, acaba indo atrás do vendedor. Então o vendedor hoje em dia aciona o comprador porque tem recebido cobranças. Então você não fez a escritura, não pagou sobre essa escritura, mas vai receber uma cobrança também de uma ação judicial, que você vai ter que procurar um advogado para te defender, para esclarecer o porquê você até esse momento não procedeu à escritura, não procedeu ao registro do imóvel no seu nome. Então, às vezes, uma coisa que você acha que não tem importância, por simples desconhecimento, vai causar um transtorno muito maior, porque hoje em dia, como a prefeitura, além de as ações de execução, que já existe há muito tempo, hoje a prefeitura, além de tudo, protesta o nome do vendedor que tem em atraso o IPTU. Então, muitos proprietários hoje, antigos, né, vendedores, que constam ainda como proprietários, procuram ajuizar esse tipo de ação para se ver livre dessas demandas em relação à prefeitura. Então, é uma realidade que o judiciário hoje tem aplicado até multa para quem não registra o imóvel e não procede à escritura. Tá aí a dica, né? Você que comprou o imóvel parcelado e já quitou o imóvel, imaginemos, você que está aí parado, silente, sem fazer nada, não pode. Você não pode ficar só guardando na sua pasta aí os boletos da quitação. Você tem que correr atrás da escritura, fazer o registro e resolver o problema. Porque senão você pode ter um problema muito maior depois. Sim, muito com maior certeza. depois. E já que nós estamos falando aí da questão de escritura, registro, averbação, lavratura de imóveis, de escrituração de imóveis, uma outra situação, existem pessoas que realmente não têm condições de pagar imposto quando adquirem imóvel. Resumindo, a pessoa não tem condições de pagar a documentação do imóvel. A pessoa é humilde, conseguiu ali, vamos imaginar, um financiamento, não tem condição nenhuma de gastar um dinheiro a mais aí com a questão da escrituração do imóvel. Como é que fica a questão do direito ao desconto na escritura aí para determinadas pessoas? Existe uma lei hoje no Brasil que já é antiga, que para imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, incluindo até o Minha Casa Minha Vida, a pessoa possui 50% de desconto no registro da escritura na matrícula, que já acredito eu, uma super ajuda, um super desconto, tendo em vista os valores hoje para você fazer um registro ou fazer uma escritura. Só que tem que ser o primeiro imóvel da pessoa que financiou e ela não pode possuir nenhum outro imóvel, porque tem essa pesquisa que é feita pelo cartório. Não é simplesmente eu vou no cartório e falo, meu primeiro imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Não é assim que funciona. Você tem que comprovar que é o seu primeiro imóvel, que é um único imóvel, e daí você consegue o desconto. No caso de casal, que um do casal tem algum imóvel que seja recebido por herança, também não consegue esse desconto. Teria que ser os dois, no caso do casal, sem nenhum imóvel, com esse primeiro imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação para receber esse cartório. Uma colocação, né? Os nossos telespectadores aí que nos assistem, caso ainda tenha alguma dúvida, né? Porque o programa nós tentamos, dentro do possível e do tempo que nós temos, levar esclarecimentos à população. Mas às vezes os nossos telespectadores aí terminam o programa e eles têm um monte de dúvidas e tem gente que se enquadra na situação que nós acabamos de descrever aqui,
às vezes adquiriu um imóvel parcelado, não tem a lavratura, ou tem um documento, não sabe o que é aquilo, o que faz com aquilo. A sua comissão que você preside na OAB, da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, presta algum tipo de esclarecimento à comunidade? As pessoas podem ir até a OAB para buscar algum tipo de esclarecimento? Como que fica isso? Sim, professor, sim. Qualquer dúvida que tenha em relação ao direito imobiliário em si, o direito urbanístico, a OAB está de portas abertas para receber esses questionamentos. Muitas vezes não me encontrarão lá pessoalmente, mas sempre poderão pedir para algum dos nossos colaboradores da OAB entrar em contato, passar a sua dúvida, que a gente vai entrar em contato e esclarecer. E fazer de tudo para te ajudar e elucidar essas dúvidas, para que a população não fique desamparada de forma nenhuma, sempre que a OAB puder ajudar. Então tá aí, você que nos assiste tem alguma dúvida, você que tem um documento que te gerou alguma dúvida depois do que nós passamos ou tentamos passar aqui nesse programa, você se dirige até a OAB, nas Nações Unidas lá, e lá você será certamente bem atendido. Eu gostaria, como última pergunta aí, como última colocação, que você passasse para os nossos telespectadores as últimas dicas, um fechamento aí sobre a questão dos cuidados em relação aos imóveis, na aquisição deles. Eu acho que o mais importante sempre é a viabilidade do negócio mesmo, porque também não adianta a gente exigir uma série de documentação se o negócio é muito viável. Porque algumas pessoas preferem o risco. Não podemos negar, porque às vezes o negócio, a compra daquele imóvel é tão sonhada e tão esperada que às vezes vale a pena o risco. Mas pensar sempre também no futuro. Qual o problema que vai poder trazer amanhã para a sua família. Sempre está analisando toda essa documentação, que às vezes parece que é demasiado, não tem necessidade de pedir certidões de dívida, nada, mas sim é necessário olhar, caso você não tenha, olha, eu não vou procurar um advogado de forma alguma, procurar também uma imobiliária que seja idônea, que tenha um jurídico que possa te auxiliar, porque hoje em dia a maioria das imobiliárias, né, professor, tem o seu departamento jurídico que presta esse auxílio para o comprador, para buscar essas certidões e comprovar para o comprador que aquele imóvel está apto a ser comprado e não tem risco na compra. Então, é sempre você ver também a idoneidade da imobiliária que você vai tentar adquirir o imóvel e, dessa forma, você procurando pessoas que você saibam que agem corretamente, que têm um trabalho ilibado na sociedade. Doutora Mariana, nós chegamos aqui praticamente ao fim do nosso programa. Agradeço a sua presença, as suas colocações, né, instruindo aí o nosso telespectador. Realmente foi de grande valia a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço ao nosso telespectador, né, que você, tendo alguma dúvida, alguma colocação, é só mandar e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Qualquer dúvida estaremos à sua disposição. Muito obrigado e até o próximo programa.